Muito bem, pessoal, eu tô aqui com o Thomas, que é meu escravo chinês, e hoje a gente vai falar um pouco sobre como é que surgiu o Renascimento. É isso aí, muito diferente do que pensam algumas pessoas, o Renascimento ele não surge primeiramente na Itália, né? Ele é sentido em algumas outras regiões da Europa, para que depois ele chegue de fato lá na Itália. Vale a pena a gente entender o que acontecia na arte nesse período em que vai surgir o Renascimento. Nós estamos falando do final da Idade Média, e o que existia na arte eram heranças muito grandes do Império Bizantino, lá no Oriente, mas também eram os registros das iluminuras, que eram as ilustrações dos livros, os livros que não eram feitos em papel ainda, eram feitos em couros, né, em peles de couros de animais. E as iluminuras eram pequenas ilustrações que estavam dando envergadura para esses livros musicais ou de outras conotações, né, de outros conteúdos. Então imagine, as iluminuras que existiam eram figuras muito pequenas, que eram feitas com um grau muito grande de técnica. Então imagina o tamanho dos pincéis, o tamanho das tintas para fazer pequenas figuras de ilustrações nos livros de arte. Esse era o desenho da Idade Média, esse era a pintura da Idade Média. Muito bem, e aí a gente entendendo agora um pouco também sobre o contexto sociocultural, né, sócio-histórico do que estava acontecendo, a gente precisa entender que durante esse período da Idade Média, nós temos uma transferência da corte papal, ela não está mais localizada ali na Itália, né, ela vai se mudar lá para a França devido a vários conflitos que a gente vai ter aí dentro da igreja, né? A gente pode mencionar os 70 anos de Avignon. Exatamente, então esse longo período, né, em que o Papa fica ali em Avignon, na França. E assim a gente vai perceber que há uma descentralização dos investimentos, né, da corte papal na cidade italiana, né? Porque a gente sabe que a igreja sempre fomentou muito essas questões próprias da arte. Exatamente. Mas a arte no final ali da Idade Média, ela não se desenvolve na Itália, ela vai se desenvolver na França, tanto que as criações góticas, as construções estão todas na região da França, elas não estão na Itália, né? Exatamente, isso é de extrema importância da gente entender, porque lá na Itália, então, a gente tem um gótico que é um gótico muito mais simples, né? Não se compara ao gótico que nós temos na França ou então lá no norte da Europa, né? E é importante entender, então, como é que surge o Renascimento no meio desse contexto todo. O quente, o forte dos artistas, ele está nos Países Baixos, né? Então está na região de Flandres, e é lá, portanto, que vai nascer o período histórico-artístico do Renascimento. Que de fato é uma região que ainda está muito marcada com essa visão, né, essa cosmovisão que vem do medievo. Então, nós temos lá artistas que tiveram o seu imaginário muito bem formado por esse período artístico e, portanto, estão muito apegados a todas essas questões, né? São artistas que se preocupam com o detalhamento, se preocupam com as minúcias, em representar todas essas coisas nos seus quadros. Para quem dominava a técnica das iluminuras, então a gente está falando da Escola de Arte de Flandres, da região de Flandres, da região dos Países Baixos, para quem dominava as técnicas da iluminura, ficou fácil começar a desenvolver pinturas com perspectiva, traduzir esses desenhos, essas pinturas que estavam ilustrando os livros manuscritos, né, para quadros maiores, para trípticos, para polípticos, que são painéis de madeira com 3 ou 4 folhas de madeira, né, pintado ali. Então foi fácil para ali, mas acontecia junto disso um outro movimento lá para o lado da Itália. O Papa resolve se redimir, né, da sua perdida que ele dá ali nos 70 anos de Avignon, né, o papado, e ele volta para a Itália, ele volta para Roma. Então, Roma está muito carente de beleza, ela está abandonada, né? E o Papa voltando para lá, ele começa a investir pesado, contratando artistas para deixar bonita, né, para embelezar a cidade eterna. Para transformar, de fato, né, Roma na cidade mais bonita do mundo. E a gente sabe que existia um comércio ali muito estreito entre a região da Itália, né, de Veneza, com a região lá dos Flandres. E é a partir desse comércio, né, dessa troca que eles tinham ali muito profunda, né, que a gente vai ver todos esses avanços técnicos que são incluídos lá na região dos Flandres pelos irmãos Van Eyck, né, que vão mudar toda a questão das tintas, né, primeiramente eles vão transformar a tinta óleo numa tinta autônoma, porque até então a gente tinha o uso da têmpera e a tinta óleo era usada somente para fazer alguns detalhes. E depois a tinta óleo passa a ganhar uma autonomia, então as pinturas passam a ser feitas
pelo Giovanni, inclusive, né, com a base mesmo, a tinta óleo era a tinta da pintura, não era usada só para fazer um ajuste da tinta têmpera. O que vai proporcionar muito mais realismo, porque a tinta óleo ela tem essa questão de ser mais translúcida, né? Eles também mudam a questão dos pincéis, tudo isso vai proporcionar maior realismo para as obras. E aí fica mais fácil eles já começarem a trazer, né, transportar as questões desenvolvidas lá na Antiguidade Clássica com Grécia e Roma, né, para dentro das suas obras. E tem uma questão geopolítica que acontece ali nesse momento, que são as navegações, né, e são as estradas fluviais, né, de que a gente pode falar assim, que melhoraram o trânsito, o comércio, né, da sociedade nesse tempo da mudança da Idade Média para o Renascimento. Então ficou mais fácil de trazer tinta de qualquer lugar do mundo, pigmentos de tintas, pigmentos mais, né, da cor púrpura, o azul e outras coisas. Ficou mais fácil para conseguir materiais, para desenvolver outros pincéis e inclusive para trazer esses artistas até a Itália. Então muitos desses estudiosos da escola de Flandres foi para a Itália, por meio dessas estradas fluviais, né, por meio desse trânsito, desse meio de transporte mesmo, que facilitou a migração dos artistas para a Itália. Então, muitos deles começaram na escola de Flandres, na região dos Países Baixos, mas foi parar lá na Itália. O que acontece também aqui, que vale ressaltar, é a queda do Império de Constantinopla, né? Então, até gostaria de deixar uma sugestão para vocês assistirem um documentário, né? Uma série documental que tem na Netflix, que se chama Ascensão, e que conta justamente a queda do Império de Constantinopla. Então, ele vai acontecer aí no ano de 1453, mais ou menos, essa queda, e o que acontece é que as pessoas que moravam em Constantinopla, né? Constantinopla era um centro onde estavam guardados muitos escritos, né, da Antiguidade Clássica. Então, quando o Império, né, turco entra, quando os turcos entram no Império de Constantinopla, as pessoas que moravam lá, né, elas precisam sair. E como a Vivi já mencionou, existiam essas estradas fluviais. Então as pessoas que estavam morando ali em Constantinopla, elas saem corridas de lá, né? Saem fugidas mesmo, e elas pegam essa estrada bem conhecida que levava até Veneza. E ao chegar lá, é claro, essas pessoas que tinham contato com o pensamento filosófico, né, da Antiguidade Clássica, eles começam a fomentar tudo isso ali nas cidades italianas. E é assim que a gente vai ver o florescer do Renascimento, primeiramente na cultura. E aí entram os nomes, acho que vale a pena citar o Michelangelo, né, que ele é contratado pelo Papa, pelos bispos, para começar a esculpir as obras, depois para pintar o teto da Capela Sistina. Mesmo sendo escultor, ele aceita a encomenda e trata de pintar o teto da capela, e assim por diante os outros artistas que não necessariamente eram cristãos, mas que tinham esse ideal do Renascimento, que era essa cultura da arte, de sempre estar inventando moda, né? E aí eles queriam voltar para a antiguidade, para os ideais aparentes, para os ideais estéticos da antiguidade clássica, e é assim então que se estabelecem, né, os pintores renascentistas por toda a Europa. Inclusive, assim, já para a gente finalizando esse vídeo, né, gostaria de elencar uma informação, né? A gente acaba por conhecer a Antiguidade Clássica muitas vezes através do neoclassicismo e do Renascimento. E como que esse movimento ele se mostra para nós, né? Como que ele se aparenta? A gente vê que as esculturas são todas brancas, de mármore, mas existem estudos muito recentes que mostram que, na verdade, na Antiguidade Clássica, quando a gente fala aqui de Grécia, Roma, as esculturas elas eram feitas em mármore, sim, mas elas não eram brancas, elas eram pintadas, né? Então isso é uma coisa que até parece para nós uma heresia, né? Mas na verdade era uma coisa de grande costume, e que o Renascimento e depois o neoclassicismo vai caracterizar esse movimento da Antiguidade Clássica de um modo diferente, fazendo com que a gente aí crie uma ideia do que de fato não foi. Isso aí. Então, para revisar, o Renascimento ele nasce na região dos Países Baixos da Holanda, na escola de Flandres. O nome que se destaca é o Giovanni. A gente vê a inserção da autonomia da tinta a óleo nas pinturas, essa transformação numa melhora dos pincéis, essa transição da pintura das iluminuras medievais para os trípticos em madeira, e aí vê esses artistas que vêm de lá para a Itália, né? E a gente encontra os próprios artistas italianos, como o caso do Michelangelo, Rafael, né? Da Vinci e outros nesse período também. Isso foi o eclodir do Renascimento. A gente se vê aqui numa próxima aula, tá? Até mais.